Primeiro Meias. Olá, bem-vindo ao Primeiro Meias. Bom programa! Olá, antes de começar esse episódio, um aviso. A minha voz, da Virgínia, no caso, tá muito ruim nesse episódio. A gente teve alguns probleminhas técnicos, mas logo vai melhorar e aproveita que o conteúdo tá muito bacana, não perde só por causa disso, não. E começou. Poxa, eu ia perguntar hoje, vai ser uma festa. Bolo Guaraná, muito bom. Outra música, né? Pra quem não sabe, recentemente foi um aniversário de uma pessoa super especial, que eu tenho muito carinho, que eu conheço há muitos anos. Freud, parabéns. Nossa, é muito importante mesmo. A gente até faz, né, pela gente seria feriado internacional, né? E também foi o seu, né, Virginia, eu acho, o seu aniversário junto, né? Putz, é verdade. O meu aniversário é no mesmo dia do Freud. E eu sou a reencarnação dele. Sou a reencarnação dele. É uma coisa muito louca, porque Freud, do Frankenstein, atrás de você. Oi? Você podia ter a fotinho do Freud atrás de você, pra quem não tá vendo. Podia. Não, é do Freud. Um Freudstein. Puta que... Nossa, foi péssima essa, foi péssima. Nossa, achei genial. Até pensei... Desculpa, perdão. Nossa, não, foi ruim. Você é o novo é interessante, é muito legal, é muito legal você começar a estudar um negócio a fundo e se aprofundar e não sei o que, né? E daí você descobre que você faz aniversário no mesmo dia que o pai do rolê, sabe? Sei lá, se eu fosse química, não sei o que, daí eu descubro que eu faço aniversário no mesmo dia que o Oppenheimer, sabe? Alguma coisa assim. É legal. Eu meio que curto. E daí o que eu fiz essa semana? No dia, eu fui lá pro IPQ e tal, e a gente tem uma reunião de supervisão. E para eles me darem parabéns, eu levei chocolate. Falei, gente, trouxe chocolate para comemorar meu aniversário. Eu obriguei as pessoas a me darem parabéns. Entendi. Entendeu? E deu certo? Porque não vão elas iam saber. E a gente não muda, a gente não brilha mais. O que Freud diria disso, hein? Olha, Freud diz muitas coisas, eu acho, sobre o aniversário. E para mim é um dia muito reflexivo. Agora, papo sério. Não, papo sério. Qual que é o peso na psicanálise do aniversário? Tem um peso? Eu acho que a gente fala muito sobre narcisismo no dia do aniversário. Narcisismo primário e narcisismo secundário. O primário é de... Desculpa, continua. Mas então, tá aí que tá, porque, sei lá, narcisismo primário é quando você é um bebê e você meio que tá cagando e andando pro resto do mundo, porque só você realmente importa. Você é o rei do rolê, tipo, você tá realmente só se importando com as suas necessidades. E o outro começa a aparecer devagarinho e tal. Muita gente fica preso nesse narcisismo primário. Né? Que a pessoa fica só realmente eu sou o centro do mundo. Já o narcisismo secundário, ele vem depois que você viveu coisa pra caralho e que você percebeu que você não é o centro do mundo. Que você é falho, e que você tá muito longe de ser o que você gostaria de ser. Então, eu acho que o aniversário é uma coisa muito... tanto para quem gosta de comemorar, de se sentir de novo o centro do mundo por um dia. E para quem não gosta, porque para mim aniversário vem também com é reflexivo, é passagem do tempo, você está mais perto da sua morte, você não é o que você achava que você ia ser com essa idade. Então, o não gostar é do tipo, nossa, eu não quero lembrar muito. Eu não quero envelhecer, eu não quero chegar mais perto do fim, né? E não quero lembrar um pouco da minha existência com cagada ela tá. Sabe? Eu acho que poderíamos ir para esses dois lados. Deve ter 500 outros, mas acho que talvez a essência... E eu fico, no meu aniversário, eu fico muito transitando entre os dois. Eu fico ao mesmo tempo querendo ser o centro do mundo, levando chocolate, as pessoas me darem parabéns, não sei o quê, fico chateada, as pessoas não me dão parabéns.
que gosta de fazer festas, tá? Junto com eu fico reflexiva para um caralho. E fico querendo, tipo, não, é todo ano assim, cara. Todo ano, não, eu não vou fazer festa. Eu não vou fazer nada. E daí eu faço. Mas eu acho que é um momento que é bom, assim, claro, bom no sentido, eu tô falando aqui do meu ponto de vista, né, pelo amor de Deus, mas é bom o momento, é a mesma coisa do fim do ano, né, quando você ouve aquela música da Simone, assim, é bom você refletir, é o encerramento de um ciclo, né? Eu tinha um amigo meu, que era um conhecido, na verdade, sempre ele dava parabéns, assim, feliz ano novo particular. Eu achava muito legal. E é bem isso, é que nem ano novo. Apesar de ser um outro dia como qualquer um, parece a sensação que vem de fechamento de ciclo, daí parece, daí você tem as coisas, nossa, inferno astral, não sei o quê. Ontem foi muito engraçado, porque eu acabei indo num bar de vinho, onde era uma terça-feira, onde toda terça-feira tem um cara lendo tarô. Então, se você compra uma taça de vinho, isso aqui, você ganha de fazer uma pergunta. E eu comprei uma garrafa, então eu vou fazer 3. Você deu o baralho inteiro, mas escolhe. Exato, eu quero tudo isso aqui. E é isso, mas assim, a primeira pergunta foi tipo, então, hoje é meu aniversário, meu ano foi uma grandíssima bosta. E aí, vai parar de ser uma bosta ou vai continuar? E é isso. Eu não acredito. Não precisa falar, mas a resposta foi algo que eu... Não, a resposta foi do tipo, não, agora vai ficar as coisas vão ficar mais fluídas, flexíveis, ele falou. E vai ter uns percalços ou outros, mas nada grandioso, assim. mas você pensar, é um mas ciclo. É isso. Né? Você não nasce dia 1º de janeiro. Quer dizer, tem pessoas que nascem, pelo amor de Deus, dia 1º de janeiro. Sortudo, já comemora, sortudo não, né? Você comemorar 1º de janeiro, isso é horrível. Mas no sentido de ciclo, né? Você faz um ciclo só e vai embora. Feliz e sortudo, né? Brincando aqui, claro. Mas eu acho que você nasce no dia do seu aniversário, né? Então ali o seu ciclo começa no dia 1º de janeiro. Na tua perspectiva, o mundo passa a existir ali. O mundo não existe antes. Ele passa a existir junto com você, ele nasce junto com você, inclusive. Então tudo nasce junto com você. Isso é muito louco. Quando eu fiz estudar psicanálise, uma das coisas que eu fiquei muito... meu Deus, que coisa maravilhosa. Era do bebê começar a perceber que tipo, a mão dele é a mão dele. Tipo, nossa, isso sou eu. Isso aqui é outra pessoa. Isso aqui... E, assim, sabe? Porque o bebê fica muitas vezes olhando para a própria mão, para o próprio pé. Que é isso, tipo assim, nossa, eu tô sentindo o negócio, mas, digamos, estou encostando na minha própria mão. E sou eu que estou fazendo e sentindo ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente fala que o bebê, ele é totalmente na libido e nele mesmo. Todas as sensações são nele mesmo. Sabe? E, tipo, que ele começa a perceber as coisas. Isso é muito louco. Nossa, no dia que falaram isso, eu fiquei, tipo... E eu acho que esse processo continua por causa da sua vida, porque, por exemplo, hoje em dia, depois de anos e anos de vivência e tal, e ainda mais... Agora você vai ficar feliz agora. Ainda mais quando a gente está nesse processo psicanalítico, que eu sinto a gente também se reconhece e se conhece aos poucos, né? Então, às vezes, fala, quem que eu era, sei lá, 10 anos atrás, não é, teoricamente, claro, ou até praticamente, não é a mesma pessoa que eu sou hoje. Então, assim, lógico, você sabe que isso não é sua mão, mas... E aí eu venho com uma pergunta de você, para você, na verdade. A gente se conhece por completo? O que você acha? Não, claro que não. Por quê? Claro que não. Porque a gente tem muitas resistências. Tem coisas que a gente mesmo não aguenta. Quando a gente não aguenta alguns desejos nossos. Porque eles vão muito contra o que a gente aprendeu que é certo e errado. A gente é muito contra o que a sociedade diz. É muito contra tudo, assim. Então, a gente vai lá, recalca, deixa bem guardadinho. Tem 550 sintomas por causa disso. É o preço que a gente paga para viver em sociedade. E você pensar... Quando você trata ainda mais, eu pensei que veio na minha cabeça
fetiches sexuais ou fetiches de, enfim. Exato. Uhum. É uma coisa que, né, muita gente se reprime por isso. Muita gente, se não todo mundo, ou grande parte, por esse medo de julgamento do outro, né? E são duas pessoas ali, né? Não é nem a sociedade que está falando. Exato. Exatamente. Então, jamais que a gente acha que se conhece tudo. Que louco. Completo. A gente tem medo de desconhecer, quase, né? Pode falar algo Inclusive, para fazer análise tem que requer muita coragem, eu acho. Porque não é gostoso. É sofrido. Tipo, você vai se ver com sombra, com coisa que você não gosta, com coisa que você queria mudar e não consegue, com traumas que você queria que não tivessem acontecido, mas aconteceram. Tipo, às vezes com dor, achando que terapia vai ser... Oi? Com arrependimentos, que não tem como você mudar e só tem que aceitar isso. Enfim, seguir em frente, né? Acho que isso, para mim, a parte da psicanálise mais difícil, assim, ou da terapia mais difícil, e talvez seja parte do processo, é não conseguir mudar coisas que você hoje em dia não concorda, saca? E você tem que viver com isso de alguma forma. É uma certa dor que nunca mais vai embora, assim, nunca mais vai passar. Você vai ficar lá. Como assim? Tipo o quê, assim? Não, tipo, coisas que talvez você tenha feito no passado, ou a pessoa que você era no passado, que você hoje em dia não concorda com ações, até com direções que você tomou na sua vida, né? Por exemplo, sei lá, uma coisa idiota minha aqui. Eu trabalhava a primeira vez que eu vim para o Canadá, em 2010, eu voltei em 2011, e foi um suor para eu conseguir um primeiro trabalho numa produtora super legal. E eu fui falar com o diretor comercial, e eu trabalhava assim, com uma galera, enfim, mandei e-mail pro cara, e ele me enrolou por um mês, eu comecei a trabalhar lá meio de graça e tal, depois de 2 meses ele me contratou, por meio de fome, mas enfim. E aí comecei a trabalhar lá, e foi uma grande abertura para mim, para o mercado audiovisual comercial, assim, de publicidade, mas enfim, era uma produtora grande, fazer coisa, enfim, fora do país, o cara. Foi muito legal. Só que depois de 6 meses, eu tive uma oferta de trabalho para uma agência de relações públicas, para tomar conta de novos negócios. Pera que veio um barulhão de moto, repete o que você falou, que veio um barulho enorme de moto. E aí eu recebi essa coisa para essa agência de relações públicas, que era para trabalhar com novos negócios, com umas coisas que eram meio fora da minha área, mas tinha uma questão de estúdio ali, para montar o estúdio dentro dessa empresa. Para mim era um super desafio ali, né? Eu estava super novo ainda na área, mas eu falei, cara, eu vou tocar esse desafio e sair desse trabalho. E eu lembro que meu chefe na época da produtora, vou falar que ele ficou bravo, porque é mentira, mas ele ficou meio chateado, assim, do tipo, pô, você super entrar aqui, depois de nem 6 meses você sai fora, assim. Eu falei, acho que é uma oportunidade e tal. E no final das contas o trabalho foi bom, assim, o próximo trabalho, né, foi legal, fiquei lá quase 1 ano e meio, foi interessante. Era um trabalho completamente diferente do que eu imaginava que eu ia fazer. Eu trabalhava de gravata, pra você ter uma noção, trabalho de social. Caramba, tá. Mas foi um pouco... Pois é, mas foi um pouco... Eu não sei nem se nunca me viu de telegravata. Mas eu fiquei... Mas, não. Assim, que é um arrependimento, assim, mas... Sabe quando você fala assim, onde estaria a minha vida hoje se eu tivesse ficado lá? Ter tomado outras decisões, outras saídas, né, no quesito profissional, no quesito pessoal, no quesito familiar, né, onde eu estaria. Então, tem algumas coisas na minha vida que aconteceram que eu penso, né, e não fico pensando no si, mas eu penso em, puxa, será que eu fui... Né, eu tinha, né, hoje em dia eu estou um pouco melhor, não vou falar que eu estou melhor, curado, porque é impossível, mas eu sempre tive um problema com paciência, assim, eu sempre fui muito impaciente, não impaciente no sentido de ficar bravo e estourar, acho que no começo, talvez quando era moleque, sim, mas nunca entrei em briga, nunca foi uma coisa física, sempre foi uma coisa interna minha, mas paciente, eu tipo, putz, rolou, eu sempre acho que assim, acho que para enrolar melhor essa história, eu sempre tive um receio de perder oportunidades. Então sempre para mim, eu falava, opa, se eu perder essa, não vai vir outra. E esse processo da psicanálise vem me ajudando muito a entender que não, né, enfim. Mas sempre tive isso. Então, sempre que eu fiz alguma coisa, eu falava, opa, essa é a melhor oportunidade do mundo. Opa, essa aqui é a melhor oportunidade do mundo. Opa, esse aqui é o melhor caminho do mundo. E sempre fui mudando dessa forma. Assim. E eu acho que isso me fez, de novo, não tenho nenhum arrependimento, assim, por dizer assim, meu Deus, me arrependo desse ponto. Né? Mas é como eu contei essa história, é um pouco disso, assim, de o que teria acontecido com a minha vida? E não dá para saber, nunca vai saber e tal. Mas para mim, conviver com esses múltiplos
mundos, não vou dizer que é difícil, mas se eu paro para pensar e paro para refletir, me dá aquele negócio no estômago, sabe? Ai, putz, talvez tenha sido. Eu vi um episódio eu não gostei, né? Desde a primeira temporada eu não gostei, mas eu venho assistindo só para, enfim, eu assisti essa temporada nova de Black Mirror, né? Eu não vi ainda. E aí tem um episódio que é um pouco sobre isso, sobre diversas realidades, assim, né? Eu não vou falar muito, enfim. Essa é a última, enfim, talvez tenha alguém achou bom, mas eu não achei tão bom. Outro episódio interessante, mas é isso. E aí, esse episódio que eu assisti, acho que antes de ontem, me fez pensar, assim, falar, puta, que interessante isso, né? E, enfim, então é um pouco disso. Então, acho que é difícil a gente, como você falou, esse processo psicanalítico é difícil, porque quanto mais você se conhece, mais você vê, como você disse, que a gente é falho, que às vezes a gente errou, e esse erro não tem muito como consertar. Vai ficar lá. E que esse erro muitas vezes construiu a gente, assim. Então você passa até em algum lugar agradecer por aquele erro. Sabe? Tipo, não cheguei nesse patamar de agradecer ainda. Às vezes rola isso. É raro. Por exemplo, e dessa coisa de se pensar se a gente se conhece, então eu fiquei pensando sobre o que eu falei de a gente se reconhecer, né? Esses dias uma paciente falou um negócio que pra mim pegou também, porque eu me vejo nisso, que teve um momento ali na minha vida, eu sempre fui muito magra, e de repente eu engordei depois de uma gravidez acidental, blá blá blá. E, pra mim, até hoje, às vezes eu olho, tipo, foto, eu me olho no espelho, e eu não me vejo daquele jeito que tá ali. Muito louco, né? Porque foi tantos anos, e sei lá, até sofrendo bullying por ser magra demais, e de repente não ser mais magra, pra mim, às vezes é esquisito, não só pela, enfim, querer ou não ser magra, mas de não se ver daquele jeito. E o espelho é um lugar muito interessante também de pensar, de a primeira vez que a gente se olha no espelho. Sim. E até depois, né? Eu tenho, e só contando uma anedota diferente da sua, claro, mas com a mesma ideia, que é essa coisa estética. Tô ficando velho e o cabelo tá caindo. E aí, semanas atrás, eu tomo aquele remédio pra manter e tal. Mas o remédio tem muitas coisas que podem acontecer, que não acontecem comigo, mas podem acontecer, mas entra na minha cabeça, eu tenho medo que aconteça, e não sei o que lá, enfim. Aí, sei lá, 3, 4 dias atrás, eu estava tomando banho, olhei no espelho, tenho um espelho no meu banho aqui, que eu faço a barba e tal. Cara, tá ficando ralo aqui. E do mesmo jeito que você se vê, lógico, estamos aqui falando só de questão estética, você se vê essas duas você, assim, eu falo assim, cara, eu não me vejo careca. Quando eu era moleque, eu cortava máquina 4, máquina 3 e tal, não tinha problema. Mas hoje, mas é que... trava, assim, sabe? Isso pra mim pois isso é muito louco, assim. Ao mesmo tempo, isso, por exemplo... Fala. O quê? Pode falar. Não, esse último ano foi muito difícil. Mas, por exemplo, eu estava até falando na minha análise. Teve a morte do meu gato, do Woody, que o jeito que eu estou reagindo a ela foi muito diferente de quando o outro gato morreu, quando o Allen morreu. Quando o Allen morreu, eu já tinha tido outros gatos, não sei o quê, mas eles tinham sido os primeiros que eu fui lá. O meu primeiro gato eu escolhi, etc. O meu primeiro gato que eu na verdade me deram quando meu pai morreu. E depois um outro gato eu que escolhi, etc. Mas ele, quando estava velhinho, ele ficou com a minha mãe quando eu vim para São Paulo. Era nosso, né? Não era só meu. Então, o Woody e o Allen foram meus gatos mesmo, só meus. Quando o Allen morreu, eu fiquei muito desesperada. Eu achei que o luto era depressão. Eu achei que, sabe, eu fui para um lugar muito ruim. E dessa vez, tá doendo tanto quanto, até mais, porque eu era mais apegada ao Woody. E o Woody, né, viveu mais tempo. Mas eu estou aceitando que é um luto. E respeitando isso, etc. Então, a gente vai criando também essas cascas, né, simbólicas em volta da gente. Tipo,
às vezes quando acontece uma coisa de novo, a gente age de forma diferente do que já aconteceu antes. E você sabe que você sobreviveu, você sabe do jeito que você, às vezes você sabe do jeito que você lidou e você não quer lidar daquele jeito de novo. Então, né? Que seria o ideal, mas muitas vezes a gente acaba no mesmo lugar. Então, a gente ficou falando sobre essa casca que esse ano tá me dando. Daí ela até falou, imagina, eu fiz 38. Ela falou, imagina você com 40. Eu falei, pô, tá maravilhosa aqui, que é isso? Mas eu acho que tem uma coisa disso, sim. A gente olha a idade, e eu não tô tentando ser otimista aqui, não. Talvez eu tô tentando me forçar a ser só porque tá todo mundo ficando velho, né? Mas a gente olha a idade como, estamos mais próximos da morte, estamos ficando mais velho, ou, enfim, estamos ficando com cabelo branco, careca, enfim. Mas eu olho a idade um pouco, e eu não todo dia, claro, não sou um ser iluminado, mas como evolução, né? A gente está evoluindo. Então, cada ano que passa, a gente passou. Eu acho que é importante, sim, por isso que eu falo que é importante essa reflexão dos ciclos, né? Tanto no final do ano quanto no seu aniversário. Como você fez agora, você faz uma reflexão de como é que foi seu último ano. Puta, aprendi isso, aprendi isso. Próximo ano, não que eu vou melhorar em tudo, não que eu vou arrumar tudo, mas o que ficou? O que ficou dessa bagunça toda que marcou e dali? Então, acho que essa questão dos ciclos e de parar um pouco para pensar, eu tenho uma pergunta para você sobre isso, de parar para pensar é muito importante. Então, por exemplo, eu vou perguntar para você, depois fala de mim. Você tem alguma coisa que você faz, não assim, exatamente igual, mas algum ritual, algum tipo de ritual que você faz no seu aniversário? Eu acho que eu sempre gosto de alguma forma celebrar. Porque como eu tenho... Não é sempre igual, mas eu não consigo passar batido. Eu preciso que seja um dia significativo, porque, principalmente como eu flerto muito com a morte várias vezes, o aniversário significa, tipo, nossa, eu consegui permanecer mais um ano aqui. Tipo, por mais que não sei o quê. Tem um ritual que agora eu faço. Que há muitos anos, eu postei isso no Stories. Há muitos anos atrás, uma amiga minha estava trabalhando com a Xuxa. E ela conseguiu um vídeo da Xuxa me mandando parabéns. Eu tenho esse vídeo, eu guardo esse vídeo, e daí eu postei ontem falando assim, eu vou postar esse vídeo até a minha morte. Todo o meu aniversário. Esse vídeo. O que ela fala? Ela fala, hoje vai ser uma festa, ela vizinha, feliz aniversário, isso aqui, muito beijo pra você, com sabor de chocolate vegano. É muito bom isso. É muito bom. Então, talvez agora seja o meu ritual. Assim, ela fala, sabor de chocolate ia ser tipo, ok, legal. Sabor de chocolate. E ela para. Vegano. Esse vídeo. É muito bom. Assista, peça pra E você tem rituais? Eu não tenho rituais, eu acho que é só isso. Eu preciso, de certa forma, celebrar e estar perto de pessoas que me amam. Eu acho que eu preciso me sentir amada no meu aniversário. Eu tenho essa necessidade, não só de me amar, mas de me sentir amada. Claro. Não, e por muito tempo, assim, eu não vou falar que eu neguei meu aniversário, que é mentira, mas eu nunca gostei muito do aniversário quando você convida 73 pessoas e vai todo mundo lá. Quer dizer, quando eu era moleque eu amava, né? Mas quando eu cresci, assim... Então eu tinha duas coisas que eu fazia. Ou eu chamava um grupo seleto de pessoas e vamos num bater papo e tal. Ou eu sentava num bar sozinho e começava a mandar mensagem. Opa, eu tô comendo meu aniversário aqui, quem quiser vir. Não, puta filha da putice, né? Porque eu mandava 8 horas da noite, mandava 8h15. Oi, meu aniversário é hoje, chega aí. E a galera ficava muita gente ficava super, porque eu falava isso para amigos mais próximos, namorados e tal. Claro que eu falava isso, todo mundo sabia, mas uma galera mais fora do rolê, assim, então a galera respondia, tipo, porra, sacanagem, não vou conseguir, enfim. Pode fazer isso. Mas eu faço uma coisa, tipo assim, eu só convido ali o grupo muito seleto e depois eu só convido quem me deu parabéns. No passado, meus amigos aqui fizeram uma festa surpresa, que foi acho que foi mais surpresa para eles do que para mim. Eu odeio festa surpresa, mas fizeram uma festa surpresa para mim. Mas na época, no dia, eu saí para correr de manhã e aí eu vou te falar 2 rituais que eu faço assim, no meu dia.
sempre no meu aniversário. Mas enfim, eu saí para correr de manhã, fui correr e tal. E aí no meio do caminho me ligaram, e, enfim, eu acabei atendendo e era vídeo, eu fiquei falando um pouco e tal. Desliguei, sei lá, foi meia hora, 40 minutos de papo, desliguei e continuei correndo, e tava tudo bem, eu tava correndo, tava um dia bonito e tal, sei lá. Tava correndo, cheguei em casa, a minha vizinha tava lá embaixo, e ela falou assim, pô, esqueci a chave de casa, que a gente tem a chave de um apartamento do outro. Aí eu falei, pô, tá bom, eu pego em casa lá e te dou, né? Aí subi em casa, peguei a chave, aí ia dar pra ela, falou, não, desce aqui, abre pra mim, que aí você já fica com a chave. Eu falei, tá bom, tranquilo. Aí eu abri a porta pra ela, ela entrou em casa, eu falei, beleza, eu vou tomar um banho e já venho. Ela, não, entra aqui, eu quero te dar um negócio. Eu falei, não, vou tomar só um banho, tô suado, entra aqui. Eu entrei e tava todo mundo lá, parabéns, tá? Sei lá, decorar a casa com coisa. Foi super legal, só que eu tava suado. E assim, eu me senti super mal depois, porque a primeira coisa que eu falei quando eu vi isso foi assim, mas eu odeio festa surpresa. Mas na hora eu sorri. E por que você odeia? E por que você odeia festa surpresa? Porque eu tenho medo de sair do controle, né? De perder o controle das coisas. Olha como estou sincero. Eu preciso saber onde controle das coisas. Eu preciso saber, eu tô sempre, assim, ou eu acho que eu estou, né? Claro, sempre a 4, 5 passos de todo mundo, assim, né? Eu acho que eu tô, né? Porque isso não é real. Sim, mas... exato, você acha que você tá, exato. Mas enfim, aí foi lá, aí depois segui correndo, voltei e tal, enfim. Mas aí o engraçado foi... foi bom. Agora a surpresa de vocês, vai todo mundo ter que me abraçar e eu tô suado. Mas foi ótimo, não, foi incrível, assim, foi super legal. E ia ter uma roda de samba no dia que eu jurei 2 semanas atrás que eu não ia. Gravei um vídeo, falei, não vou nessa roda de samba, né? À noite desse mesmo dia do meu aniversário, eu gravei um outro vídeo e falei assim, falei que eu não ia e tô aqui, ó. Mas enfim, era um momento muito complicado ali na minha vida, mas enfim, deu tudo certo. Mas tem 2 rituais que eu faço no meu aniversário todo ano, assim. Um deles é sair para correr. Eu gosto de sair para correr assim, no aniversário de manhã, noite de manhã, eu acordo, saio e dou um rolê. Eu acho que é um pouco do processo, desse processo de ficar quieto e refletir um pouco, ou também não pensar tanto, mas enfim, esse projeto que é esse momento que é. E tem uma coisa que eu faço também, que eu sempre faço um brinde a mim, sozinho. Não pode ter ninguém. Ótimo. Eu com meu que legal. Eu levanto o copo, faço um brinde. Que gostoso. Enfim, e pronto. Gostei. Essas 2 coisas eu faço, vou te falar, quase 10 anos, desde que eu fiz 30 anos. Olha! Agora eu vou querer inventar aqui um ritual também. Mas é um ritual bobo, assim. Enfim, não, mas foda-se, é um simbólico ali, né? Eu fiquei pensando agora sobre a festa surpresa e eu tenho sentimentos confusos sobre isso. Ao mesmo tempo que eu gostaria muito que fizesse uma festa surpresa pra mim. Eu só tive uma vez uma festa surpresa na igreja. Que isso? Como assim? Na igreja, cara. Foi uma época que, tipo, minha mãe me obrigava a ir na igreja, no grupo de jovens, não sei o que, eu ia lá toda gótica, no grupo de jovens, e fizeram uma festa surpresa mesmo. Realmente não sabia. Mas, né? Quem vai esperar uma surpresa na igreja? Quem vai esperar uma festa surpresa na igreja? Exato, jamais que eu ia achar que tinham feito uma festa surpresa. Ao mesmo tempo que é muito difícil fazer alguma coisa surpresa pra mim. Porque eu sou muito investigativa, tipo, eu já fico... O que estão perguntando isso pra mim? Por que? Mas ao mesmo tempo eu acho que o que me vem, às vezes, da festa surpresa, que eu acho que eu quero, e que eu me satisfaria, é porque significa que em algum momento onde eu não estou requerindo atenção e pedindo atenção, ou quase que obrigando a pessoa a gostar de mim, ela está pensando em mim. Quer ver? Sim. Porque eu acho que tem uma sensação... sem você ter feito nada, né? Exato. E acho que vem muito mais quando você tá numa fase merda, que nem a minha, por exemplo, ontem as minhas amigas me surpreenderam com, tipo, a gente foi para um bar de vinhos, e daí eu tava lá, já tava terminando, eu tava de boa, e de repente chegou um bolo. Primeiro, eu disse que eu fiz uma cara muito, tipo, séria, tipo, que merda é essa? Outback? Essa merda? Mas depois eu embarquei e eu fiquei muito feliz, assim, porque eu acho que tem isso que eu não pedi aquilo. Sim. E a pessoa fez isso que realmente eu acho que eu tenho isso, com certeza. E acho que é por isso que eu gosto de presente também.
É porque daí você se sente vista, eu acho, também. Por exemplo, as minhas amigas, elas compraram um bolo de brigadeiro, que é o que eu gosto. Tipo, elas ficaram, não, a gente não vai pedir de coco, de castanha, de abacaxi. Ela vai odiar. Ou, sei lá, de manhã também me mandaram coisa de café da manhã. E eu até agradeci, gente, obrigada por não terem mandado nenhum pão com castanhas, etc. Sabem que eu não gosto. Então, eu acho que quando é uma surpresa acertada, que é foda às vezes quando é uma surpresa que você fica tipo, que pariu, o que eu vou fazer com isso? Quando é uma surpresa que você se sente visto. E realmente visto. E assim, às vezes, é só o ato, né? Às vezes, assim, é lógico que acertar no presente é ótimo, né? Mas o ato em si, né, de alguém que foi lá e pensou, e eu tenho um pouco isso assim, de ter esse presente que eu tento pensar no que a pessoa gostaria de ganhar. Eu tinha uma ex-namorada que me dava 1000 presentes, assim, mas é coisas que ela gostaria que eu tivesse, sabe? Isso é diferente, é bem diferente. Eu era moleque também, enfim, mas eu entendi que aquele momento ali era tipo, tá bom, mas... E ela reclamava, mas você não usa isso, mas você não compra, você não pega isso. Sou eu, assim, sabe? Nossa, isso é extremamente diferente, realmente. Tipo, você dá um presente que você sabe que a pessoa vai gostar, independente de você. Sim. E um presente que você acha que a pessoa deveria ter. Essa namorada me deu uma Polo. Eu acho que eu nunca usei uma Polo na minha vida. Mas eu nunca usei uma Polo. Ela falou, porque daí, essa segunda opção, você está tentando mudar a pessoa, né, na verdade. É um pouco do... aí eu vou falar uma coisa assim, eu tenho muito problema com ego, assim, é uma coisa que... O problema é o seguinte, eu tenho muito... O que é problema? O que significa como assim problema? Isso está sempre em pauta para mim, assim, é uma coisa que eu olho e que eu tento... Não sei se a palavra é controlar, mas eu tento entender e pensar sobre o ego, o meu ego, sobre o ego das outras pessoas, sobre o que isso atrapalha, enfim, e curtir. E aí, essa coisa do presente é um pouco do que você falou, assim, o seu aniversário é o seu momento de brilhar. E é legal todo mundo entender isso. É um dia que você quer ser a rainha ou o rei, enfim, dane-se. Tem vários aniversários que eu tenho de amigos ou parceiros e tal, que é o dia que eu não tô afim de fazer porra nenhuma, mas é aniversário da pessoa, eu preciso, ali eu me largo. Exato, separa tudo, tipo, porque é o aniversário da pessoa, a pessoa pode vir. Inclusive, ontem eu tive um momento que no começo do dia eu fiquei muito chateada, daí briguei com o namorado, não sei o que, daí mandei textão e blá blá blá, e depois no final do dia eu falei, cara, meu aniversário eu tenho direito a um voucher de um surto, pelo menos. É isso, você quer voltar a ser bebê. E tá tudo bem. Voltar a ser criança, você quer voltar por um dia a ser criança, tipo, eu quero espernear no chão. Exato. Não, ou ser tratada como a única pessoa importante no mundo, tá tudo bem, assim. Mas essa questão de dar um presente que você quer dar e não que a pessoa quer receber, é um pouco de roubar esse protagonismo, né? Eu nem sei se eu não tô aqui entrando em juízo, se é ruim, se faz bem, se faz mal, enfim. Tô falando que assim, é um pouco de roubar esse protagonismo, tipo, peraí, eu sei que é o seu dia, mas eu quero dar algo que eu quero, que acho que é legal, igual Mas, enfim, eu acho que é um pouco disso que eu acho que eu penso um pouco assim, é um dia que tá tudo bem a gente, é o que você falou, surtar ou não surtar, ou ficar quieto, ou apagar a casa, não ficar em casa. É que é um dia cheio de significado e nuances, não sei o quê. Eu tava lembrando agora que eu conversando muito tempo com o Diego ontem, e a gente falou sobre presentes e tal, e ele falou que as pessoas acham ele difícil de dar presente. E eu falei, não acho que seja difícil de dar presente. E daí ele falou que eu fui a pessoa que deu assim, ele tem 2 presentes que são os mais acertados da vida inteira dele, um lá que o marido dele deu, e o que eu dei pra ele foi um vinil das Spice Girls. Tipo, é isso, eu sei que ele gosta de vinil, não sei o quê, e ele falou, cara, eu amei assim, muito. E é louco, né? Eu me considero uma pessoa que dá bom, que pensa muito, pelo menos eu posso não acertar sempre. Mas eu acho que nem importa acertar, né? Importa você. É isso, é você falar assim, puta, eu pensei muito em você e o que me veio à cabeça, ou o que encontrei, né? Porque às vezes também é difícil encontrar o que você quer exatamente. Foi isso. E a pessoa entende, né? Enfim, presentes que eu dei no passado. Eu não tô te dando um presente para te consertar. Exato, assim. Esse ano, por exemplo, pra minha parceira, eu dei
3 coisinhas pequenininhas para ela. Eu gosto desses presentes que são extras, né? Extras, Ai, vários presentinhos. Exato. Sei. Não é uma camisa de R$300, são 3 pezinhos de, sei lá, 100. 3 de 100. Uhum. Às vezes 3 que dão 100, mas enfim. Eu gosto de fazer kit. Exato. Um deles, sei lá, foi uma bota impermeável, tá, que ela adorou, que me tira do pé, que é super legal. O outro foi um brinco que é tão pequenininho, e eu não sabia que era tão pequenininho, mas que passa pelo furo da orelha, não tem como usar. Assim. E um colar que agora a gente comprou, ela comprou como é que fala? Um alongador de corrente, sei lá. E agora mas era meio que eu também não sabia, né? Tinha 2 tamanhos. Eu falei, sei lá, né? Acabei comprando menor que até comprou um que foi. Assim. Mas é isso, assim, gostou, isso, mas mesmo o brinquinho que não deu muito certo, eu falei, porra, cara, eu não vou me abater com isso, assim, foi vai também melhorando, a gente vai melhorando assim, né, tipo, a gente vai pensando outras coisas, vou conhecer melhor ela, outras coisas, mas é isso, sim, eu acho que é um pouco Exato, ainda mais quando também tem uma diferença. Eu poderia ter de quando você conhece a pessoa e de quando você conhece mais ou menos, né, tipo, o Diego conhece 1000 anos, então sim. É mais fácil de dar coisas assim, né? Eu gosto muito de dar presente. Se eu tivesse dinheiro, meu Deus do céu, ia dar presente o tempo inteiro para as pessoas. Eu gosto também, mas eu gosto desses presentes meio, assim, eu tenho não sei se é uma regra comigo mesmo, mas a única data que eu me sinto obrigado, não que me obrigam, claro, a dar um presente, não é uma obrigação ruim, tá? É uma obrigação que eu já penso, é o aniversário. Todo o resto, tudo bem não dá, assim, ou não ganhar também, assim, tipo, também não me importa de não ganhar presente de aniversário, mas eu dar presente, que é aniversário das pessoas, isso eu acho bacana. Aparecer com uma besterolzinha, até uma garrafa de vinho, no meu aniversário, a galera pega uma garrafa de vinho e fala, pô, é ótimo. Exato, eu acho ótimo, eu adoro. Então, eu acho que isso me ajuda. É louco isso, essa coisa qual que é o simbolismo, né, do presente e tal. Eu já terminei um namoro porque eu ganhei uma meia de presente. Mas aí também... A não ser que você tenha 87 anos, tá difícil, né? Exato. Não, e foi uma meia meio caída, foi uma meia que, tipo... Eu acho que principalmente me machucou na época foi porque eu vi que foi comprado em cima da hora. E daí, tipo assim, nossa, você sabe que, né, meu aniversário é importante pra mim, então você foi comprar hoje uma meia pra mim, porque ele fazer uma piada. Não foi tipo assim, era uma piada nossa de meia e tal. Você queria, nossa, tem outro presente. Não não tinha. Isso aí não dá, né? Então... Não, tem outro presente aqui. O que é? É o outro lado da meia. Te dei o pé direito. É outro pé, exato. Te dei o pé direito, agora te dou o pé esquerdo. Tipo... Surpresa é o pé esquerdo, né? Mas eu acho aniversário um assunto bem sensível. Eu acho que tem muita gente que eu conheço que se pega e tem gente que realmente não liga, né? Que não... Será que não liga? Eu fico pensando nisso. Será? Será? Porque eu fui o cara que não liguei, entre muitas aspas, por muitos anos. Tá. Será que não liga? Da minha não ligação para um aniversário era o medo de convidar as pessoas e as pessoas não irem. O medo Defesa, de 1000 grupos separados, eles não se entenderam, ou eu não consegui dar atenção. Então, por muitos anos, eu sempre fui um cara que foi meio que pulando, eu sempre fui meio flexível em grupos. Então, eu tinha 2 amigos X, 3 amigos Y, 5 amigos sei da onde e tal. E eu sempre juntei essa galera no meu aniversário por um tempo, né? E eu lembro que por anos, assim, eu não conseguia dar conta de conversar com todo mundo. Eu me sentia super mal, assim. E às vezes eles conversavam entre si, claro, mas... então, acho que uma das razões que eu parei de fazer grandes aniversários foi por isso, assim, que eu me sentia mal de não dar conta de tomar conta, né? De conversar, de dar atenção para todo mundo, assim. Então, assim... É uma defesa, né? O medo de, tipo, de não ser correspondido na expectativa. Total. De não também corresponder à expectativa dos outros. O ano passado, eu fiquei em hiperfoco, porque eu decidi fazer uma festa, porque eu estava morando numa casa, eu decidi fazer uma super festa. Eu fiz uma festa fantasia, com um tema de vilões de cinema, me vesti de Cruella, tipo, nossa, meu Deus, eu entrei em hiperfoco, nível assim, tipo, nossa, comprei milhões de coisas. Olha, fiz decoração, escrevi Red Room no espelho do banheiro, sabe? Tudo era tipo,
enfim, a pessoa realmente não está em hiperfoco. Porque também eu gosto de celebrar coisas, eu gosto de festa. Eu gosto de dar festa e receber pessoas. Então, tipo, o aniversário meio que, tipo, é uma justificativa também pra fazer isso. Sim, sim. Não, eu acho assim, quando é uma festa grande, eu ainda vou fazer um dia uma festa grande, assim, que eu saiba que eu não vou dar conta. Mas eu uma tenho festa, certeza que nos meus 40 eu vou querer fazer. eu penso em fazer quando eu tiver 41. Só para ser o Por chato. quê? Porque não faz chato quando faz 40 e quando faz 41. Não, tô brincando. É que pra mim. Ele quer ser o diferentão. Não, brincadeira essa parte. Aí quando eu fiz 30, foi um ano legal, tá? Eu fiz 30 anos, tá? Mas não foi um ano muito celebrado, assim. Quando eu fiz 31, pra mim foi uma grande mudança, assim, de cabeça, Eu brinco que, assim, a minha vida... Aqui, vou fazer uma... Claro, né? Tô falando muito por cima, assim. Começou a melhorar quando eu fiz 31 para cima, assim, né? Então hoje faz. Então, meus 20 anos foram ok, não foram tão legais quanto as pessoas que falam, tá? Mas meus 31 para frente foi super legal. Acho que foi um momento onde eu tinha liberdade financeira, uma liberdade de cabeça, de poder ir e vir, podia viajar, podia estar trabalhando, sabe, conhecendo gente. Isso foi super legal. Então, foi um ano bacana, e a partir dali, acho que, como eu falei, né, eu vou meio que, não evoluindo no sentido de ser melhor, né, mas evoluindo no sentido de pensar e repensar e tal. Isso foi super legal. Então, eu brinco que o 31 para mim é o meu 30, né? Então, quando eu falo 40, para mim, pessoalmente, então foi um grande... E tem uma coisa aqui muito louca, assim, eu tenho uma foto quando eu tinha 1 ano no carro, assim, ó, dentro do carro do meu pai, sei lá, com mãozinha no volante. Eu tenho uma outra foto quando eu tinha 11. E aí eu comecei a tirar essa foto a cada 10 anos. Aí tirei uma com 21, uma com 31. E aí, a de 21 e 31 foram propositais. Eu vi as duas fotos e falei, opa, agora eu vou seguir uma trend aqui cada 10 anos. Então, para mim, o 41 vira um pouco dessa... Aí eu pus no quadrinho, até eu com 11, com 21. Ai, que legal! Isso é ótimo. Então, assim, eu acho que 41 vai ser o ano da minha... Aí pode ser até começa a mentir, né? Falar, 40, fiz 40, aí eu já... Não, eu gosto das convenções, dos números redondos. Não, provavelmente eu vou querer fazer uma festa de 40. É muito louco isso, né? De pessoas que celebram tanto com a morte, quererem celebrar tanto a vida também. Acho que é para fazer um equilíbrio, né? Pode ser. Né? Você dá muito para um lado, é bom você dar para o outro, uma vez ou outra, para dar aquela equilibradinha. Pode ser para dar equilíbrio. Pode ser que seja isso. Ficamos com isso, então? Teoricamente era para eu. Pode ser. Acho que sim. Acho que esse é um bom final. Bom final. Qual que é a pergunta do dia? Qual o seu equilíbrio? Sei lá, me inventei uma pergunta, nem faz sentido. Não, basta. Não, me recuso. Me recuso. Não, tá com um grande versículo. Thomas, nem sei se Thomas é um versículo, mas enfim. Barbosa César. Barbosa César. Virginia, parabéns ao vivo. Muito obrigada. Esse novo ciclo seja foda. Estaremos aqui. Esse papito. Eu quero só que ele seja normal. Eu queria só que ele fosse calmo. Só isso. Vai ser. Não, vai ser calmo, mas vai ser legal também. Vai ser agitado no legal só. É o equilíbrio, pronto. Vai ser calmo no lado ruim e... equilíbrio. Equilíbrio é bom. Equilíbrio é ok. Até semana que vem. Tchau. Tchau.